sobre a nossa vida. Nós vamos compreender também que ela foi dada por intermediários. Foi dado de Deus para os anjos, dos anjos para Moisés, e de Moisés para o seu povo. Mas nós vamos compreender que a promessa que nos foi dada, ela foi dada diretamente de Deus para Abraão, a qual nós, todos nós, somos herdeiros desta promessa, que viria pela obra de Cristo, e assim se cumprindo sobre as nossas vidas. Então esta promessa se chama justificação. O ato da justificação é um ato glorioso. Justificar aquele que outrora estava condenado no banco dos réus, e a sentença já batida, não teria como pagar a fiança para libertar aquele que outrora estava no banco dos réus. Só que vamos compreender em 2 Coríntios capítulo de número 5, no versículo de número 18, que o Senhor, através de Cristo, nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Compreendendo que a lei revela o pecado, ela mostra o que é certo e aquilo que é errado, porém a lei não tem o poder de transformar. A partir do momento que ela expõe o que é o errado, nós que outrora estávamos debaixo dessa condenação, estávamos mortos. Mortos por quê, pastor? Porque a própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E se esse salário é a morte, então todos nós estávamos mortos. Só que Ele nos entregou, através da obra de Cristo Jesus, o ministério da reconciliação. É o maior ministério que há sobre as nossas vidas, porque vamos compreender quão grande é a obra do Senhor. Para que você entenda, quando Cristo estava no madeiro, Ele vai usar uma palavra chamada consumado. Esta palavra consumado é uma palavra que vai definir que o preço ali foi pago, que a dívida ali foi paga, e essa dívida paga não poderia ser pago com obras humanas, não poderia ser pago nem por mim e muito menos por você. É uma obra a qual perfeita, que saiu de um Deus perfeito e foi executada por um Deus perfeito. E isso é glorioso, porque nós vamos compreender que agora a lei não pode fazer o que a promessa faz. Então nós vamos entender que a lei não pode fazer o que a promessa ela faz sobre as nossas vidas. Então olhe para o texto, versículo de número 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Todos, eu digo todos. Olhe para alguém que esteja do seu lado e diga: você tem um pai, e Ele é todo poderoso. Versículo 27 descreve: todos vós que fostes batizados em Cristo,
vos revestisteis de Cristo. Pela lei temos a consciência, justificados pela fé, e pela fé somos feitos filhos de Deus. Não somos justificados pelos nossos méritos, porém pelos méritos de Cristo. Não somos aceitos na família de Deus por nós mesmos, mas somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Quando cremos em Cristo, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, como descreve João 1, versículo de número 12. Então, através da obra de Cristo e da nossa fé nesta obra de Cristo, nós somos chamados de filhos. Nós somos justificados não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Não pelas nossas obras, mas pelas obras de Cristo. E pelas obras e os méritos de Cristo, nós somos salvos. Nós somos aceitos na família de Deus por nós mesmos, de Deus por nós mesmos. Mas somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Olhe para mim. Através da obra de Cristo, nós fomos enxertados na videira verdadeira. A partir deste momento que a minha fé está na obra de Cristo, eu posso clamar: Abba, Pai. É interessante que nós vamos ver que a palavra Pai no hebraico, preste atenção, ela tem duas sílabas. Essas sílabas é um Aleph, que representa o A, e a segunda sílaba é um V, que é oriundo da palavra Bet, ou da sílaba Bet. E nós vamos falar ave. O que é ave? Ave é pai em hebraico. Quando nós transliteramos a palavra ave em hebraico, nós vamos entender que ele não é só dado como pai, não é simplesmente dado como pai, é muito maior que isso. A palavra Abba, ela vem oriunda do aramaico, e ela é descrita com um vet e com um daguesh dentro. E o que é um daguesh? Ela traz a repetição de duas sílabas, que é o vet, e é a Abba. Abba, a partir do momento que nós direcionamos a fé dada por Deus a nós, a nossa vida passa a mudar. Por quê, pastor? Porque quem não tinha pai passa a ter pai. Nós somos aceitos por Ele e fazemos parte dessa família. É por isso que em Romanos Paulo descreve herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo, porque a nossa fé na obra de Cristo faz com que Deus venha nos aceitar mais uma vez. Aquilo que foi perdido no início de tudo, agora passa a ser restituído. Quem outrora estava sem uma paternidade, agora tem um Pai todo poderoso. Tem um Pai todo poderoso
poderoso. Isso é extraordinário. Porque eu quero que você compreenda isso aqui. Que você não é... Eu vou usar uma expressão que não combina somente. Não combina, porque a nossa maior bênção é a salvação. Mas você não recebe apenas uma salvação, sendo que é algo extraordinário, mas você passa a receber uma adoção. Como outrora você estava sem caminho, sem direção e sem rumo, assim como uma criança pequena, que se tirar o pai do lado ou a mãe do lado, a probabilidade de sobreviver é pequena, a probabilidade dela crescer é pequena, porque ela vai andar sem rumo, vai enfrentar os perigos sem ter alguém para proteger, sem ter alguém para o guardar, sem ter alguém para estar ali. Só que a partir do momento que você passa a ver esta criança pequena ao lado do pai ou ao lado da mãe, eles passam a ter uma direção diferente. Por quê? Porque o pai vai direcionando, o pai vai conduzindo, o pai vai direcionando. Isso aqui é extraordinário, porque nós usamos uma analogia, trazendo um exemplo simples do nosso cotidiano. Quem é pai e mãe sabe. Pega seu filho, o Lucas já tem quase 9 anos de idade, mas se eu for no supermercado com ele, eu entrar numa seção e deixar ele em outra, para achar ele é difícil. Por quê? Porque ele vai ficar me procurando e vai ficar perdido. Esses dias eu fui com ele no Líder aqui comprar merenda para eles. Quando eu vi, cadê o Lucas? Lucas não estava mais do meu lado. Aí eu olhei para Maria, Maria, cadê o Lucas? É lá, ele estava vendo o biscoito. Quando eu cheguei, ele não estava mais lá. Quando eu fui ver, ele estava perto das carnes, me procurando. Assim somos nós sem pai. Assim nós estávamos sem pai, sem rumo, sem direção. A nossa alma procurando por algo, o nosso espírito procurando por algo. Mas como estávamos mortos, sem direção, sem rumo, então o Deus Todo-Poderoso olhou para mim, para você, e disse: eu vou te dar um ministério, e a partir desse ministério tu poderás me chamar de pai. A partir desse momento, quem estava perdido não está mais, quem estava sem direção não está mais, quem estava sem rumo não está mais, porque tem alguém conduzindo a tua vida. Ele não apenas abriu os céus para a morada eterna, ele disse: a partir de hoje estarei contigo. A partir de hoje, aonde tu estiveres, eu estarei contigo. A partir de hoje, se passar pelo vale, lá eu estarei contigo. Se as ondas do mar embravecido tentar te açoitar, lá eu estarei contigo. Se as dificuldades bater a tua porta, lá eu estarei contigo. Ele não somente te salvou, ele também te guarda até o grande dia. Oh, aleluia. Porque você acha que Paulo usa aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Ele é fiel para terminá-la. Eu quero que você olhe para alguém que esteja hoje do seu lado e diga: você não está sozinho. Você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai que te segura nos momentos mais difíceis. Você tem um pai que te guarda. Tem gente aqui necessitando ouvir isso, porque nós vamos ver pessoas com aquele sentimento de abandono, de que está sozinho, sem rumo. Olha aqui para mim, você não está só. Você não está só. Pode todo mundo te abandonar, mas ele estará lá. Ele estará lá. Isso eu te garanto.
Oh, aleluia. Quem acredita nisso? Quem acredita nesta palavra? Quem acredita nisso? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus não é mais nosso juiz, que por meio da lei nos condenou e nos aprisionou. Nem é mais nosso tutor, que pela lei nos restringe e castiga. Já não tememos pensando no castigo que merecemos. Nós o amamos com devoção filial profunda. Não somos prisioneiros à espera da execução final de nossa sentença, nem filhos menores sob a disciplina de um tutor, porém filhos de Deus, herdeiro de seu glorioso reino, desfrutando o status e os privilégios de filhos adultos. A partir do momento em que estamos com Ele, nós não passamos somente a temer como alguém que irá nos condenar, como um juiz que irá bater um martelo e trazer diante de nós uma sentença de culpado. Mas a partir do momento que estamos nele, o temor vira amor, vira o amor. Esse amor que carregamos, esse amor que carregamos dentro de nós por Ele, foi porque Ele primeiro nos amou. E nós caminhamos não mais para uma condenação, mas sim desfrutando dos privilégios, desfrutando do seu glorioso reino, do status, do privilégio de filhos. Eu quero que você entenda: a partir de hoje você nunca mais se rebaixa para nada neste mundo. A partir de hoje você vai aprender a se portar e comandar como um verdadeiro servo do Senhor. Eu quero que você olhe bem para mim, porque você não é filho de qualquer um. Eu quero que você entenda que você não serve a Deus com temor dele te mandar para o inferno, que você tem que servir a Deus com amor, uma filiação indestrutível, um amor de todos os dias poder se ajoelhar e dizer: eu não espero o dia de me encontrar com o Senhor, eu não espero o dia de ceiar com Ele na mesa. Oh, aleluia. É com este amor que devemos caminhar. Eu não sirvo a igreja porque eu não quero ir para o inferno. Eu sirvo a igreja porque eu amo de todo o meu coração, porque eu amo com toda a minha alma. Eu quero que você entenda: a sua alma é eterna, ela não morre. E eu quero que tu compreenda isso. Compreenda o que, pastor? Ame a Ele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele estará com você. Oh, aleluia. Que glória. Versículo 27. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Quando somos batizados em Cristo, nós somos revestidos de Cristo. Como está perto, em Romanos 13:14. A partir do momento que somos batizados em Cristo,
nós também somos revestidos por Cristo e de Cristo. Então Paulo descreve, capítulo 3, versículo 14 da Epístola Romana, dizendo: porém, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não premediteis nenhuma oportunidade para a carne nas suas cobiças. Efésios 4:20, 6:11 e 17, Colossenses 3, 8 e 17, também vai trazer diante de nós esse revestimento, que esse batismo do Espírito identifica o cristão com Cristo e o torna parte do corpo de Cristo. Então, a partir do momento, preste atenção, que nós somos batizados com Ele. Hoje pela manhã eu estava falando isso na nossa consagração, quando Paulo, ele vai tecer Romanos, abre comigo, capítulo de número 6. Ele vai dizer, portanto, a partir do versículo 3, perdão: não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele para a morte pelo batismo. Então ele vai falar, presta atenção, na Epístola de Gálatas, versículo 27, dizendo: todos que foste batizados em, nós somos revestidos. Então olhe para mim, Paulo vai descrever em Romanos: portanto fomos sepultados com Ele para a morte pelo batismo. Então eu começo a compreender que através do batismo eu passo a morrer. Quem aqui já foi batizado? A partir do momento que eu vivencio isso, eu passo a morrer. Se eu passo a morrer, eu não morro, preste atenção, eternamente. A velha criatura é quem morre ali, e nós somos revestidos com Cristo e por Cristo. Então o Espírito identifica o cristão com Cristo e o torna parte do corpo de Cristo. Então olhe para mim, Paulo vai dizer: vocês que foram sepultados com Ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, quando nós vivemos a promessa que foi dada a Abraão, o Senhor opera essa justificação, que ela acompanha a regeneração. Nós somos batizados, e eu quero que tu entenda que o verdadeiro batismo não é aquele que nós colocamos na água e deitamos e subimos a pessoa. Esse batismo aqui, ele passa a ser algo simbólico. Simbólico. Algo simbólico, pastor? Sim, algo simbólico. Porque o verdadeiro batismo é aquele que traz regeneração ao perdido. A partir do momento que eu sou submergido ali, e eu sou tirado, o meu eu, o pecador, a velha criatura, ele morre. E quando ele morre, a nova criatura passa a ser revestido por Cristo.
É por isso que o verdadeiro batismo é o que traz novidade de vida. Por que novidade de vida? Aí alguém vai dizer: ah, pastor, mas eu vi o fulano foi batizado e ele ficou pior. Porque não é deitar na água, é mudar de vida. O verdadeiro batismo ele não acontece fora, ele acontece dentro. O verdadeiro batismo é quando nós somos revestidos por ele. Preste atenção, não é o batismo com água que nos liga a Cristo, assim como não é a circuncisão que nos justifica. A fé interior garante a união com Cristo, e o batismo exterior é a representação visível dessa união. Então, a partir do momento que o pastor te botou lá na piscina, no Igarapé, onde for, te deitou, subiu, a partir desse momento, você é mudado de dentro para fora. Preste atenção, eu vou repetir isso aqui mais uma vez. Não é o batismo com água que nos liga a Cristo, assim como não é a circuncisão que nos justifica, é a fé interior. Que fé é essa? É qualquer fé? É qualquer fé? É a fé na obra de Cristo. Então eu quero que tu olhe bem aqui para mim. Quer mudar de vida? Sim ou não? Quer ter uma vida transformada? Uma vida renovada? Quem aqui tem fé? Direciona essa fé na obra dele. E assim como foste suplantado, ou melhor, sepultado com ele, para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória de Deus Pai, assim também andeis em novidade de vida. Oh, aleluia. É a fé interior que nos justifica. A fé interior garante a união com Cristo, e o batismo exterior é a representação visível dessa união. Se você foi batizado, é porque Cristo te alcançou. Cristo te alcançou. Então nós somos revestidos. Eu quero que você entenda isso aqui. Você compreenda isso. A partir do momento que o Senhor nos alcança, alguém tem que morrer. Alguém tem que morrer. Ah, pastor, eu vi o fulano foi batizado, mas continua mesmo. É porque ele não morreu. Pastor, eu vi o fulano fazer as mesmas práticas de antes. É porque ele não morreu. Mas quando ele morrer e for revestido por Cristo, tu vai ver um novo crente, um novo servo, uma nova pessoa, alguém que vai dar testemunho da obra de Cristo, dizendo: Ele me alcançou, Ele me resgatou. Oh, aleluia. E não há maior vitória que essa. Ser resgatado com ele. Versículo 28. Já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Em segundo lugar, a fé em Cristo elimina todas as distinções e preconceitos. Dessarte no poder, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois em Cristo. Todos vós sois um em Cristo
Jesus. Olhe para mim. Os judeus radicais, eles engrandeciam a Deus diariamente por não serem gentios. Então eles passavam a agradecer e a engrandecer ao Senhor todos os dias, porque eles não eram gentios, não eram nem homens e mulheres escravos e livres. Não há barreiras nem preconceitos de raça, gênero ou condição social. Todos aqueles que creem em Cristo pertencem à mesma família e são igualmente aceitos por Deus. Então os judeus mais radicais diziam assim, ó: ainda bem que nós não somos gentios, nem homens escravos e nem mulheres. E por que eles falavam isso? Porque eles entendiam que só seria salvo eles. Só eles viveriam esta salvação. Eles imaginavam que os escravos não iriam receber. Eles imaginaram que as mulheres não iriam receber. Só que a obra de Cristo não é determinada a um grupo. A obra de Cristo é determinada a todos aqueles que creem. O Evangelho não faz distinção de pessoas. O Evangelho não separa, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui. Aqui é uma fila de negro, aqui é uma fila de branco, aqui é uma fila de pardo. Ele não divide. Ele não faz distinção de pessoas. Ele salva aquele que crê. Então eu quero que você olhe bem aqui para mim antes de eu continuar essa pauta. Por quê? Porque eu já ouvi de muitas pessoas dizendo: ah, pastor, o Senhor não me aceita não. Pastor, Deus não quer nada comigo, porque eu sou isso, eu sou assim, eu sou aquilo. E eu quero que tu entenda que Ele não faz distinção de pessoas. Não andemos com esse pensamento de que o Senhor salvará só aqueles que estão aqui e que frequentam os cultos toda a semana. Eu quero que você entenda que essa hora aqui na Arterial 18 está tendo uma festa. Não vou longe, bem aqui está tendo outra festa. E o Senhor alcança quem Ele quer e aonde Ele quer. E por que estou falando isso? Porque ainda há esperança dentro da tua casa. Ainda há esperança no meio dos teus. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Porque o Senhor não faz distinção de pessoas. Não é por raça, não é por cor, não é por sexo. Todos que crerem nele serão salvos. Não há barreiras e nem preconceitos de raça, de gênero ou condição social. Eu quero que você entenda isso aqui. Eu quero que você compreenda isso aqui. Porque o Senhor salva todos aqueles que creem. Todos. Todos aqueles que creem em Cristo pertencem à mesma família. Pertencem à mesma. Nós somos uma família. Nós somos o que, pastor? Uma família. Uma família em Cristo. Uma família em Cristo. E salvos por Cristo. Oh, aleluia. Pertencemos a Deus
e uns aos outros. Os muros que nos separavam foram derrubados. Eu acho extraordinário porque na época de Martin Luther King, ele lutou muito em um período em que o racismo estava no seu auge. E eu lembro muito bem de uma vez que eu vi a pregação de Billy Graham. E ele dizia: Cristo se entregou por todos, não somente para quem é branco. Porque eu quero que você entenda, naquele tempo o racismo era tão grande que na hora dos cultos, como Billy Graham, ele comprou esta guerra. Ele permitia que os negros entrassem para assistir o culto, só que tinha cordões de isolamento que dividiam os brancos e os negros. Billy Graham mandava tirar a corda, e ele dizia: aquele que se entregou no madeiro por você, não se entregou só para uma raça ou só para uma cor. Ele se entregou para todos aqueles que crêem nele. Então a cruz não faz distinção de pessoas. Assim como ele te salvou, ele vai salvar aquele que está caído, ele vai salvar aquele que está na prostituição, ele vai salvar aquele que está no mundo perdido, sem rumo, sem direção. Não sei você, mas eu sinto a graça de Deus, e ela alcança famílias aqui hoje. Se prepara para ver teu filho pegar na tua mãe e dizer: mãe, pai, vamos à igreja hoje. A obra de Cristo é eficaz. A obra de Cristo opera em todos aqueles que passam a crer. E como, pastor, eles vão passar a crer? Simples: quando o evangelho entrar na tua casa. O evangelho entrar na tua casa. Quando este evangelho entrar na tua casa, só há uma maneira. Só há uma maneira. Evangelho. Evangelho. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Somos todos iguais na necessidade de salvação e na incapacidade de ganhá-la ou merecê-la. Como somos iguais porque ela nos é por Deus oferecida livremente em Cristo. Livremente em Cristo. Eu estava lendo hoje pela tarde um livro chamado A Eleição, do A.W. Pink. Não, era Frutos e Raízes, do Joel Bick. E ele fala sobre justificação. E é interessante que ele vai usar o capítulo de número 3 e vai expor o capítulo número 3 da Epístola de Romanos. E quando ele vai expor isso, ele vai trazer um contexto histórico, falando um pouquinho da reforma protestante e da tradução de Lutero da Bíblia do grego para o alemão. E é interessante que essa palavra aqui, ó, essa palavra que ela é dada, que ela é oferecida livremente, Lutero, ele vai traduzir, presta bem atenção, ele vai traduzir como gratuitamente. Como? Oh glória, tem mais gente. Eu vou contar de 1 até 3 e tu fala. 1, 2, 3. Guarda isso no teu coração, porque ela é oferecida gratuitamente por quem? Oferecida por Deus. Através de quem? Não, ela é oferecida por Deus através de Cristo. Então Lutero, quando ele vai fazer essa tradução,
ao estudar um pouquinho a Epístola de Romanos no seu original, eu percebi que tinha um equívoco, mas realmente não era um equívoco. É que Lutero, ele queria deixar bem claro que essa salvação, ela é oferecida gratuitamente. Olha aqui para mim. Não há como comprá-la, não há como conquistá-la. Ela é nos dada, oferecida gratuitamente em Cristo. Em Cristo, assim como Ele fez na tua vida, Ele também estará realizando no meio dos teus. Porque nós vamos entender que no reino de Deus não existe preconceito racial, estratificação social e nem desvalorização do gênero. Diante de Deus, todos nós somos criaturas. E eu quero que tu entenda que o Evangelho não é uma criatura submissa a um Criador. O Evangelho é um Criador que salvou uma criatura por amor. Por amor. Então nós vamos compreender que o Senhor, Ele vai operar. Que o Senhor, Ele vai agir no meio dos teus. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Só aqueles que creem, só aqueles que acreditam nisso. Sabe por quê? Porque a gente ouve: eu vou profetizar na tua vida que tu vai ganhar isso, que tu vai ganhar aquilo. Não, não. Eu vou profetizar na tua vida que o meu Deus vai operar com salvação no meio dos teus, no meio da tua casa, da tua família, da tua parentela. Eu vou mais profundo. Eu profetizo que esta região e esta área, localização que estamos, será alcançada pela graça de Deus. A graça de Deus. Pela graça. E o último versículo, já vamos encerrar. E se sois de Cristo, então sois a descendência de Jesus, herdeiros. Oh, aleluia. Que somos herdeiros, segundo a maior promessa que há sobre a nossa vida. E eu quero hoje trazer uma palavra para a tua vida. Não ama as coisas desse mundo, não, irmão. Não ame as coisas deste mundo. Deus te deu algo maior. Não troca, não. Não abre mão, não. O que Deus te deu é algo maior. O que Deus te deu é algo muito superior. E o que Ele tem reservado para você. Se sois de Cristo. Aqui eu quero tecer uma palavra para aqueles que estão passando pelas lutas, pelas atribulações. Diferente daquilo que é anunciado e pregado, dizendo: se você vive e passa, você não tem Ele. Olha aqui para mim. Se você persevera até o fim, independente daquilo que você vive, vocês sois de Cristo. Cristo não é representado na
daquilo que eu construo na terra. Cristo é representado naqueles que não o viram, mas o creem que Ele existe. Oh Espírito de Deus, você é descendência de Abraão, irmão. E o que nós herdamos de Abraão, pastor? Um céu eterno. Não se misture com as coisas deste mundo, jovens. Não se misture com as coisas deste mundo, homens. Não se misture com as coisas deste mundo, mulheres. Não abandone a sua casa. Não largue. Não largue a sua fé pelas coisas vãs deste mundo. Não largue a sua fé. E não sejam meninos na fé. Porque criamos expectativas em coisas terrenas e porque não acontecem, nós nos frustramos. Mas aquele que te deu a promessa, Ele não falha. Você nunca será frustrado. Você pode até passar pelas dificuldades dessa vida, mas sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A maior herança não é o que o teu pai e a tua mãe vai deixar, que tu acaba brigando com os teus irmãos para ficar. A maior herança é aquela que foi dada a Abraão. Vimos que em Cristo pertencemos a Deus e uns aos outros. Em Cristo também pertencemos a Abraão. Somos a descendência espiritual de Abraão, pois em Cristo nos tornamos herdeiros da promessa que Deus lhe fez. Jesus Cristo é o descendente de Abraão. E aqueles que pertencem a Cristo são os verdadeiros descendentes. Eu quero que tu olhe aqui para mim. Você não só pertence a Cristo por pertencer. Você pertence a Cristo porque tem uma bandeira esticada escrito salvação. Salvação. São os verdadeiros descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Feito a ele essa promessa, fala da herança da justificação, da salvação e da bem-aventurança eterna. Abre comigo Romanos 8, 15 e 17. Oh, aleluia. Louvado seja aquele que nos chamou. 8, 15 e 17. Oh, aleluia. Porque não recebeste um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros. E se herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Orabacalabarassúria, levanta a tua mão para o céu. Orabaria cantoria calabariassé. Espírito Santo de Deus, porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de
serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Há um céu que te espera, filho. Há um céu que te espera, filha. Recebe da parte de Deus, Espírito Santo de Deus. E eu quero concluir essa exposição. No Antigo Testamento encontramos a preparação para Cristo. Nos Evangelhos, a apresentação de Cristo. E de Atos a Apocalipse, a apropriação de Cristo. Oh, aleluia. Ele é o autor principal da nossa história. Fica de pé comigo. Só aqueles que foram tocados por esta mensagem. Hoje encerramos este capítulo de número 3 de uma forma gloriosa, sentindo a presença dele que aqui se faz presente. Você não sabe o quanto é prazeroso sentir Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Não importa o que passamos, o que vivemos, que sejamos toda a vida fiel àquele que nos fez a promessa. Orabacala Maria Súria de Cantoria de Calamanarabaia Sé. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. E que venhamos caminhar com essa verdade todos os dias. Não importa as dores deste mundo. Espírito Santo de Deus. Orabacala Maria Saide Coriomine Vadaraia Canturiene Calamanarabasuri de Omine Vadarai. Oh, aleluia. Que o temor e o tremor de Deus preencha a tua alma e o teu coração.